Começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá desta semana faz uma retrospectiva do ano de 2023. Quais foram os principais temas sociais, políticos, econômicos que marcaram o ano no Brasil e no mundo? O ano de 2023 vai entrar para a história por qual motivo? A guerra entre Israel e Hamas? No Brasil, pelo 8 de janeiro? Para nos ajudar nesta reflexão, vamos conversar com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná e nosso parceiro durante o ano neste exercício de reflexão sobre temas importantes para a sociedade. Olá, professor, bem-vindo, né, mais uma vez ao podcast CBN Maringá, tudo bem? Tudo bom, Luciana? Uma saudação a você e aos ouvintes da CBN Maringá e região. Professor, qual o balanço que você faz sobre o ano de 2023? Teve algum fato marcante que vai render ao ano de 2023 uma posição de destaque na história? Luciana, eu classificaria o ano de 2023 como um ano em que a humanidade olhou para o futuro, através, sobretudo, das ferramentas de inteligência artificial. Digamos que foi o ano marco, né? Digamos que um ano que é uma inflexão para a inteligência artificial, para as novas tecnologias. Embora o Chat GPT tenha sido lançado em novembro de 2022, foi em 2023 que a gente começou a vislumbrar as perspectivas, tanto os pontos positivos, negativos da inteligência artificial. Discute-se vários avanços tecnológicos. O homem pretende fazer uma expedição para a Lua novamente em 2024. Ou seja, o homem olha o futuro, mas ao mesmo tempo revisita o seu passado e os seus traumas. Então a gente pode falar também das guerras, desse genocídio maluco que ocorre na faixa de Gaza com crianças, mulheres. A gente revisita então traumas que a humanidade achou que havia superado, como os conflitos bélicos. Então, se eu pudesse dizer, eu diria que a humanidade ela avança 2 passos e recua 5, Luciana. É uma trajetória intermitente rumo a um destino que a gente não sabe ainda qual será o itinerário que nos será levado. E tem um elemento novo também que vai marcar esse ano, Luciana. Pela primeira vez, talvez, haja um consenso de que o aquecimento global de fato chegou. Não nos cabe mais negacionismo em relação a isso. Nós temos aí, segundo estimativas de vários órgãos, que esse ano provavelmente será o ano mais quente, com altas temperaturas da história até então registrados. Isso a gente está compreendendo um percurso de 125 mil anos, tá, Luciano? Hum. Que se tem estimativa. Então, a nova governança global tem que pensar nesse novo normal dos próximos anos, que certamente será chuva intensa e temperaturas muito, muito altas. Então, pensar a sociedade civil, a governança global tem que pensar nesses novos desafios. Então, se eu puder dizer, Luciana, é esse ano de intermitência, de olhar para o futuro, mas também revisitar questões muito traumáticas para a humanidade e encarar novos desafios. Uhum. Em 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência pública de saúde pública, né, de importância internacional da Covid-19. Depois de tanto sofrimento, né, vencer uma pandemia. Pois é, Luciana, depois de todo o pesadelo coletivo que nós passamos, né, esse meteoro que atingiu nossa vida coletivamente, a gente tem aí. É interessante que a OMS ela não decretou o fim da pandemia e nem deveria Uhum. fazê-lo, né, por conta as pessoas se relaxariam muito. Mas eu me lembro, Luciana, para a gente fazer um comparativo, que quando nós fazíamos essa reflexão, pensando no ano de 2022, há um ano exatamente, nós falávamos de uma polêmica que existia aqui na nossa cidade, Maringá, sobre a questão do passaporte da vacina, que se Uhum. discutia na Câmara de Vereadores. Essa discussão rendeu aqui na cidade, depois acabou sendo arquivada pela CCJ. Olha quanto nós avançamos, né, Luciana? Uhum. Depois a pandemia felizmente arrefeceu, e nós chegamos em maio, 5 de maio de 2023, e a OMS declara o fim da emergência. A partir daí, a gente digamos que esse ano de fato nós retomamos a normalidade. Os eventos, o trabalho alguns continuaram híbrido, mas muitos saíram da perspectiva remota. O comércio deu sinais de recuperação e a gente viu o avanço da vacinação, da imunização. Então foi um grande passo para a humanidade, Luciana, em que pese eu ainda deixo esse questionamento, será que avançamos? Né? Se dizia Uhum. muito, muitas reflexões foram aí estabelecidas durante a pandemia, o que iremos aprender com a pandemia, Uhum. como será o novo normal, quais as aprendizagens coletivas. Eu acho que a gente tem que tatear ainda o saldo disso tudo, mas o fato é que 2023, efetivamente, nós saímos desse quadro tão dramático que a humanidade passou.
Qual o significado, professor, do retorno de Lula ao poder e a eleição de Milei na Argentina para a conjuntura política da América Latina? Pois é, isso é bem importante esse paralelo, Luciana, você traçar, porque se falava muito numa conjuntura, muitos cientistas políticos, da nova onda rosa. O que seria Hum. essa onda rosa? Governos de esquerda ou centro-esquerdas tomarem novamente a América Latina. E isso é conjuntural. Há momentos que governos alinhados à direita tomam o poder e fazem uma conjuntura do bloco latino-americano, e daí essa nova onda rosa, a primeira sendo em 2000. Mas o que essa eleição, tanto de Lula quanto de Milei, independente do critério ideológico de qualquer um, mostra é o seguinte: é que a maioria da população, Luciana, ela não vota pela ideologia, ela vota pela situação concreta do país. Blocos ideológicos, a polarização só interessa a pequenos grupos mais politizados ali, inflamados. Só para a gente ter ideia, Luciana, a Argentina vinha de uma inflação de 142% ao ano com o Alberto Fernandes. Né? Então, o nível de encarecimento, de empobrecimento da população, optaram por uma solução extremada? Podemos discutir, né? Porque afinal o Milei ele assume o poder dizendo que vai acabar com o Banco Central da Argentina, Uhum. que vai romper relações com o Brasil e com a China, os maiores parceiros comerciais da Argentina. Depois ele abrandou o discurso, né? Foi mais uma bravata eleitoral e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas votam não necessariamente na esquerda e na direita, elas votam na necessidade imediata e real. E a questão do retorno do Lula, a gente pode dizer que o Lula retoma o seu terceiro mandato. Ao final desse mandato, ele vai ter concluído 12 anos no poder, eleito democraticamente. Ele se equipara ali quase como Getúlio Vargas, Luciana. O Getúlio ele ficou 19 anos no poder, Hum. em que pese o fato do Getúlio não ter sido eleito muitas das vezes, né? O Getúlio foi um ditador por muitos períodos, ali no Estado Novo, de 37 a 45. Então, o que a gente pode dizer é que a democracia, à direita ou à esquerda, ela prevalece, que a gente tem que conter os excessos, à esquerda e à direita, né? Mas dá um sinal de fortalecimento das democracias na América Latina e que essas democracias devem ser preservadas, independente de quem ganhe, tem que assumir o poder, a vontade popular tem que ser respeitada, mas o fato é que essas eleições têm paralelos e que a política ela é muito mais dinâmica que essa questão. Agora a esquerda vai tomar conta, agora a direita. A política ela acompanha os influxos, as contradições e as disputas que a realidade nos coloca. Uhum. Professor, você falou sobre as mudanças climáticas e recentemente a COP28 definiu com mais firmeza o começo do fim dos combustíveis fósseis. Foi um marco? Foi um marco, Luciana. Foi um marco, mas ouvindo muitos especialistas, inclusive o Silvio Barros é um colunista que sempre está tratando desses temas aqui, ex-prefeito Silvio Barros, que é colunista da Rádio CBN, e eu sempre ouvindo muito atento a esse histórico desses tratados, dessas convenções Uhum. internacionais relativas ao clima. Outros tratados já existiram, Luciana, e não lograram tanto êxito assim. Se a gente for pensar no Tratado de Quioto, em 97, que quando houve um acordo de vários países de reduzir a emissão dos gases, do efeito estufa, a gente viu que foi muito mais uma carta de intenção dos países que não se cumpriu efetivamente. Uhum. Depois nós tivemos mais recentemente o Acordo de Paris, em 2015, que tinha também a mesma perspectiva de reduzir emissão de carbono e tudo mais. Ficou muito mais nessa questão de uma cartilha muito bonita entre os países. E agora a COP vem fazer novamente, digamos que esse alerta e essa consignação entre os países para tomar medidas. Sobretudo, ela trabalha a substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis. A energia limpa, que seria a energia do futuro, que é o que pode nos salvar dessa emergência climática. Então, o que a gente espera, Luciana, é que de fato a COP ela cumpra seu papel, que os países signatários eles de fato exerçam aqueles protocolos de comprometimento. E o que é interessante é que a COP30, Luciana, em 2025 será no Brasil, em Belém do Pará. Hum. Então, o Brasil, enquanto país emergente, ele tenta também ganhar algum protagonismo internacional nessa agenda climática, sobretudo chamando atenção para a governança global de que os países mais desenvolvidos são os que mais poluem Uhum. e que isso acaba acarretando efeitos nos países emergentes. Então, é importante esse protagonismo que o Brasil vem exercendo e a COP30, que será aqui no Brasil, talvez será um demarcador importante nessa agenda ambiental que é para ontem, né, Luciano? É para ontem mesmo. Professor, 2023 foi um ano também marcado por violência e atentados em escolas, inclusive aqui bem perto da gente, né, no caso da escola em Cambé.
Como que a gente pode refletir sobre esse tema? Não podemos deixar de refletir, né? Com certeza, não tem como passar batido essa reflexão, Luciano. Eu lembro quando nós comentamos aqui no dia que tá todo mundo muito chocado. Sobretudo, não sei se você se recorda, Luciana, um caso que o que mais me chamou atenção, mais me tocou foi em Santa Catarina, Uhum. na creche Bom Pastor, que um sujeito de 25 anos, ele pula o muro da escola com uma machadinha, portando uma machadinha, e aleatoriamente começa a desferir golpes em crianças. Nessa Uhum. loucura, nessa sandice, ele matou 4 crianças entre 4 e 7 anos. Aí depois disso virou uma pandemia, digamos assim, né? Uma epidemia de atentados. Tivemos em Cambé, na escola Helena Collodi. Então a sociedade brasileira tem esse novo desafio, Luciana. Por quê? Isso não era comum na sociedade brasileira. O primeiro caso foi em 2002. A gente ouvia falar muito dos Estados Unidos, né? Esses crimes, atentados de alguém que entra tirando, um imigrante que sofreu bullying e entra tirando na escola. Mas no Brasil, o primeiro caso, como eu havia dito, é em 2002. Depois você passa uns períodos esparsos sem ter, um ano tinha, outro não. Mas de 2019 para cá, essa incidência começa a ser maior. E daí que a sociedade tem que colocar uma lupa e tentar entender o que está acontecendo, né, Luciano? Que patologia social do nosso tempo nós dizemos e deve ser encarada. Adoecimento mental da juventude? Certamente, né? A gente Uhum. tem uma juventude adoecida, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. É premente que as escolas trabalhem isso, que o poder público trabalhe isso. Mas também existem outras questões que foram aventadas, como a regulação das redes sociais. Uhum. Aliás, a maioria deles, Luciana, se alimentam, desses jovens se alimentam ali pela rede social, por grupos fechados, onde eles são nutridos dessa raiva, desse ressentimento, dessa vingança social. São Uhum. geralmente jovens que sofrem um período de violência também, de bullying, são desassistidos pela família. Então, é um problema muito sistêmico, muito gravoso, que a sociedade brasileira, a sociedade civil, deve se debruçar de fato os educadores, enfim, porque é algo muito lamentável que a gente tem que encarar enquanto sociedade. Uhum. Você também já falou, professor, da inteligência artificial, que marcou o ano de 2023, né, a chegada de perto, né, a gente está vendo usando a inteligência artificial no nosso dia a dia, na nossa rotina já, né. Sem dúvida. Os especialistas dizem, Luciana, que 2023 vai ser o ano marco. Hum. E o grande pioneiro dessas tecnologias, o ChatGPT. O ChatGPT, como eu havia dito, surge ali em novembro de 2022, mas ele vai se popularizar em 2023. E o que começa a acontecer, Luciano? Todas as big techs, Meta, Microsoft, Google, começam a correr atrás. O futuro da internet e da tecnologia é a inteligência artificial. Eles descobriram que o grande filão da tecnologia das próximas décadas, dos próximos anos, será a inteligência artificial. E isso traz uma questão ambivalente para nós, né, Luciana? Paradoxal. É claro que nós teremos a inteligência artificial como aliada em vários desafios da humanidade, tais como saúde, nós já falamos aqui, diagnósticos, né? Pode ser uma ferramenta maravilhosa para prevenção, para tratamento de doenças, na questão de vigilância, né, de monitoramento facial, de controle, para segurança pública. Por outro lado, nós temos também as questões éticas. Lembra que nós falamos do comercial da Elis Regina? Uhum. Que algumas pessoas que num comercial automobilístico fez muito sucesso esse ano, que a Elis Regina ela chega com uma Kombi cantando com a sua filha, a Maria Rita. E houve todo um debate ético, pô, será que a Elis Regina gostaria de aparecer ali? Havendo-se, inclusive, a questão de algumas pessoas serem resgatadas depois da morte pela inteligência artificial também. Então, a inteligência artificial ela traz um novo demarcador para o nosso tempo, desde questões muito práticas, até você ter um comando de voz em casa ou no carro, mas a gente tem que analisar também todos os debates éticos e implicações. Recentemente teve uma reportagem sobre muitas fraudes de pessoas que são usadas ali, pessoas famosas que vêm recomendar um tratamento ineficaz. Não sei se você chegou a ver isso, Uhum. Luciano. Ou seja, então a inteligência artificial ela está aí, mas ela deve ser escrutinada à luz de um debate ético, sociológico, político, para a gente entender o que a gente pode filtrar e o que vai ser positivo ou negativo para a humanidade. 2023 também foi um ano agitado na indústria do entretenimento brasileiro e mundial, né, filmes e shows que atraíram milhões de pessoas. Foi, Luciano, até entrando numa temática mais leve, né, que Uhum. pós-pandemia a gente acionou muito a indústria do entretenimento, né, o que seria de nós sem a arte, sem a cultura, sem o entretenimento,
E a indústria, tanto mundial quanto brasileira, andou muito aquecida. Nós tivemos a volta dos grandes blockbusters, né? Que seriam as grandes salas de cinema lotadas novamente, que a gente está tendo uma migração cada vez maior para o streaming, né, Luciana? Então, Uhum. quando a gente vê o cinema novamente voltando a estar lotado, a ganhar ali recordes, né? Parece que o filme Barbie não chegou a ultrapassar o Avatar de 2009, que é a maior bilheteria do cinema, Avatar 2. Mas o fato é que os cinemas estiveram lotados, tanto com Barbie quanto com Oppenheimer. Até eu lembro que eu fui num shopping aqui da cidade no dia da estreia, Hum. mas coincidentemente, e tinha uma invasão rosa, né? Então, vários adolescentes, mães, vestidos, é a movimentação da cultura pop, né, Luciano, que gera um mercado também. Então, nós tivemos muito esse aquecimento dessa indústria e o Brasil também não ficou fora disso, tanto na indústria do cinema quanto na rota dos grandes shows e espetáculos, Luciano. Nós tivemos em março Coldplay lotando estádios, né? Tivemos também o Paul McCartney mais recentemente, né? Que também eu tentei o ingresso, não consegui, né? Para o Paul McCartney, tudo em cima da hora. Muita gente querendo ver um show histórico, né? O único Beatle vivo. E, enfim, o Brasil esteve na rota dos grandes shows também. Tinha um outro que eu tinha citado para você, Taylor então, Taylor Swift, Swift. que toda a polêmica, né, que uma Ah, pessoa faleceu por conta do calor, até criaram protocolos em relação a esses grandes eventos com a emergência climática. Mas o fato é que o Brasil permanece nessa rota, né, Luciana, da indústria cultural e de entretenimento. Afinal, nós precisamos, né? Um país com tantos problemas, a gente precisa de diversão, arte, cultura. E nós tivemos também algumas perdas, né, Luciana? De celebridades. A Rita Lee, rainha do rock brasileiro, né? Que vinha há alguns anos tratando de um câncer de pulmão. Nós tivemos também a Tina Turner, a grande celebridade internacional. O João Donato, também um músico brasileiro. Enfim, uma série de celebridades que nos deixaram também esse ano. Glória E Maria, né? Glória Maria, grande ícone do jornalismo, né? Aliás, ela foi a perda de celebridades mais procurada no Google, É. Luciana. Foi assim a que mais comoveu, talvez, o país nessa perspectiva. Porque ela abriu muitas barreiras, né? Ela enfrentou e abriu muitas portas, né? Jornalista negra, periférica, e tinha essa Mulher, coisa, né? mulher, o jornalismo de você ir até o lugar, né? De você se desafiar. Então, de Uhum. fato, ela abriu ali uma série de estruturas que antes não existiam. Mas o fato, Luciana, para finalizar nossa reflexão sobre esse ano, falando em cultura, em arte, e a arte nos salva, né? A arte existe porque a vida não basta. Tem um poema do Mário Quintana, que é bem interessante, O Tempo, até para pensar essas idas e voltas, esses avanços e recuos da humanidade nesse ano. E esse poema eu vou resumir aqui, ele fala: quando se veja são 6 horas, quando se veja é dezembro, quando se veja é Natal, quando se veja passaram 50 anos, quando se veja perdemos o amor da nossa vida, e quando se veja é muito tarde demais para ser reprovado. Então, pensando nessa reprova de uma forma bem pedagógica, eu acho que a humanidade chega nesse final de 2023 numa encruzilhada histórica, existencial, para pensar se ela quer reprovar ou não, né? Tanto nos protocolos climáticos, nas questões de paz, no combate à guerra. Eu acho que a gente não tem muito tempo, sabe? Mas acho que a gente ainda tem tempo. A gente tem recuperação ainda. Eu acho que o otimista que sou, eu acho que nós temos tempo ainda, mas não tem muito tempo de ser reprovado, como aquele aluno que fica ali postergando e chega no dia 20 de dezembro, quando nós conhecemos alguns, vai lá procurar o professor. Então, como diria outro poeta, eu acho que a vida não permite ensaios, mas esses novos desafios estão aí. Espero que a gente tenha um 2024 muito mais feliz, e é o que eu desejo para todos os ouvintes da Rádio CBN. Professor, muito obrigada por participar do podcast CBN Maringá. Eu agradeço, Luciano, um abraço a todos. O podcast CBN Maringá conversou com o sociólogo Joel Cavalcante, professor do Instituto Federal do Paraná, e o podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.